Agora sim, depois que nós demos os nossos recados, nós já cantamos, adoramos ao Senhor, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos prosseguir hoje com a nossa série de mensagens no livro de Atos, que nós começamos há algumas semanas. Chegamos agora no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E hoje nós vamos falar de Jesus, o único caminho. O único caminho a Deus, a salvação, aquele que nos salva, aquele que nos redime dos nossos pecados. Então, Atos capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo:
Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Palavra de Deus. Senhor, nós agora te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor agora venha falar ao nosso coração, e que o Senhor agora venha glorificar o seu nome, exaltar Cristo, e alimentar e abençoar o teu povo, através da sua palavra, porque só a sua palavra é capaz de fazer essas coisas. Faz isso, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens em Atos, e hoje, então, nós falamos de Jesus, o nosso único caminho. Se você está com a sua Bíblia aberta, você deixa ela aberta, se não fecha, se você fechou, você abre ela de novo, porque você sabe que você vai precisar dela. Mas então, nós vemos aí a partir do versículo 1, que diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então você se lembra que semana passada nós vimos que Pedro, ele está no templo e ele está pregando a palavra mais uma vez. Foi a segunda pregação de Pedro, agora ele vai pregar pela terceira vez na frente dos religiosos do seu tempo. Mas depois, enquanto ele ainda estava ensinando, enquanto ele estava no meio da sua pregação, a polícia do templo, os sacerdotes, os saduceus, eles agarram Pedro e João, por causa daquilo que eles estão pregando. Eles não suportam aquilo que eles estão pregando. Então eles interrompem tudo aquilo, eles pegam e prendem eles por aquilo que eles estão pregando. E qual é o problema da pregação deles? Por que eles são presos? Em primeiro lugar, porque os apóstolos estavam ensinando e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A primeira coisa que incomoda eles demais é que agora os apóstolos estão pregando a ressurreição dos mortos. A segunda coisa que incomoda eles é que agora os apóstolos estão pregando
que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Agora os apóstolos estão pregando exclusivismo. Eles estão pregando que só existe um meio de salvação, e esse único meio de salvação, esse único caminho de salvação, se chama Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há ninguém fora Cristo que salve. Ponto. Isso perturbou demais os apóstolos, os saduceus, os mestres da lei, mas não apenas ele, porque como nós vamos ver no decorrer do livro de Atos, isso vai perturbar todo o Império Romano, e aliás, como nós vamos ver aqui hoje, isso vai perturbar a nossa geração, então nós temos aqui um problema para todo mundo, como eu acabei de dizer. Nós temos um problema para os judeus, nós temos um problema para os romanos. O porquê que nós temos um problema para todo mundo? Por que os judeus não aceitam? Por que os judeus não querem essa pregação? Porque eles estão tão perturbados, tão furiosos, ao ponto de interrompê-los, ao ponto de jogá-los na cadeia, ao ponto de perderem seu tempo para interrogar pessoas iletradas, como eram os discípulos de Jesus. O que esses homens falaram que irritou tanto a eles? Aí nós vemos que eles têm uma visão, e eles têm e eles também têm um clamor, ou um discurso extremista e absolutista e exclusivista. Os judeus acreditavam que só o seu Deus era o único e verdadeiro Deus, o que nós também cremos. Nós cremos que só existe um Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele pertence a salvação. Não existe outro Deus. Nós não nos dobramos a outros, diante de outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diferente dos outros, eles acreditavam que Jesus Cristo, que o Messias viria, mas esse Messias, que seria da linhagem de Davi, e existia, se você estudar um pouco de primeiro século, e todo esse contexto do messiânico do primeiro século, não existia no primeiro século uma única linha, que todo mundo acreditava no Messias de uma forma única. Existiam várias expectativas messiânicas no primeiro século. Cada um acreditava num jeito, até um ponto de você ler os evangelhos, você vê eles... Jesus pergunta, e quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem, vai falando várias coisas, porque não existia uma única linha messiânica, que abrangia todo mundo, que todo mundo cria igualmente. Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez seja um exemplo para a nossa igreja hoje, não existe uma única linha escatológica hoje, nós temos várias linhas escatológicas, porque nós também cremos que o Messias vai retornar. Eles criam que o Messias viria, eles ainda creem que o Messias vem, nós acreditamos que ele já veio e que ele vai retornar, mas como ele vai retornar, não é consenso no meio da igreja, todos acreditamos que ele volta. Como ele volta, é antes, é depois do milênio, é isso, é aquilo, tem várias linhas e várias interpretações e um monte de briga na internet. Então, mais ou menos, não tinha uma linha definida aqui. Mas os judeus, eles tinham um Messias que era o Messias deles. O Messias que eles esperavam era o Messias guerreiro da linhagem de Davi, que ele ia restituir a glória de Israel, ele ia matar os romanos, ia subjugar os romanos, ele ia libertar da escravidão dos romanos, e estabelecer de novo o governo de Israel. Era esse Messias que eles queriam, o Messias que é o meu Messias. Então eles não se preocupavam em evangelizar ninguém. Salvação só existia no meio deles. Eu estou salvo, não preciso falar para ninguém de Deus. Eles que se virem, os outros povos que se ardam, né? Então eles tinham um discurso exclusivista e absolutista, mas era um discurso que não incomodava muito ninguém, porque eles não incomodavam ninguém.
Então os romanos deixavam eles quietos lá, deixa esse judeu lá com as fé deles, porque era a política do Império Romano. Qual que é a política do Império Romano? Eles têm um vasto, que é o nosso próprio próximo problema aí, eles tinham um vasto império. Então eles deixavam cada um no seu lugar, e adorando o seu próprio Deus, comendo a sua própria comida. Agora você faz o seguinte, manda o seu dinheiro para a gente. Até hoje tem nós temos discípulos desse Império Romano, né? Você come a sua comida, você faz o que você tem que fazer aí, você adora os seus deuses, a gente não interfere na sua vida, mas você manda o seu dinheiro, o táxi aí do seu país para a gente aqui, porque a gente que manda tudo no negócio aí, né? Ainda existe esse sistema imperando hoje. Mas antes de continuar nos romanos, então, os saduceus e Israel em geral acreditavam que o Messias era dele. Essa pregação do Messias, que é uma pregação universal, que ele veio para todo mundo, para que todos sejam salvos, era uma coisa que eles não acreditavam. Não, nós queremos o Messias, nosso Messias. Mas existia um segundo ponto, especialmente para os saduceus, que incomodava eles, como o texto deixa bem claro aqui. Porque todo mundo que está vindo aqui para confrontar Pedro e João, é dessa linhagem de sacerdotes aqui, são os saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus, eles são os sumos sacerdotes, os sacerdotes, a galera que cuida do templo. Essa galera que é responsável pelo cuidado do templo de Deus naquele tempo. Essas pessoas, eles eram o que nós chamamos hoje de liberais, os liberais do tempo de Jesus. Por que os liberais? Quem são os liberais? Você nem sabe quem que são os liberais do nosso tempo hoje. Quem são os liberais do nosso tempo hoje? Os liberais do nosso tempo hoje são aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas eles não acreditam na Bíblia como regra de fé e prática. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou. Ou seja, eles se dizem cristãos, mas eles não acreditam em nada do cristianismo. Então, para que serve o cristianismo para um liberal? Para fazer boa obra. O cristianismo só serve para isso. Para o liberal, cristianismo serve para fazer boa obra. Não serve para mais nada. O liberal, ele não ora, ele medita. Então, eles não acreditam em nada dessas coisas, como os saduceus também não acreditavam. Eles não acreditavam nas realidades espirituais, em anjos e demônios, em vida após a morte, ressurreição. Então, quando os apóstolos começam a falar de ressurreição, Pedro e João aqui, os caras dão um pulo dentro do templo, porque diferente deles, os fariseus acreditavam na ressurreição. Aliás, esse é um subterfúgio que o apóstolo Paulo faz para os dois entrar em crise, né? Eu estou aqui, quando ele se apresenta diante do governador, eu estou aqui por causa da esperança do meu povo, da ressurreição. Os fariseus estavam vendo ele, os saduceus estavam no mesmo dia lá, e todo mundo acusando ele. De repente ele fala algo que os fariseus acreditavam, mas os saduceus não acreditavam, porque ele sabia que ele ia fazer um negócio pegar fogo. Então ele joga a bomba lá, eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição. Os fariseus começam a defender ele, os saduceus começam a querer bater nele, e os caras começam a brigar lá, e o apóstolo Paulo é arrancado de lá. Então eles não acreditavam nessas coisas. Então o fato deles estarem pregando a ressurreição é um problema para essa galera que cuida do templo. Mas para os romanos, a galera agora é diferente, porque, como eu disse, era um vasto império, e o Império Romano ele era pluralista por natureza, era oficialmente pluralista. O que é ser pluralista? O que é isso? O Império Romano, ele não tinha um Deus oficial, ele tinha vários deuses, e conforme ele ia anexando terras, conforme ele ia expandindo, ele pegava esses deuses dessas nações e colocava no panteão deles. Vamos adorar esses deuses deles também, coloca aí, autoriza eles. Então, todo mundo, cada povo tinha o seu Deus, e cada um adorava o seu Deus e servia o seu Deus do jeito que queria. Então você estava livre para adorar o seu Deus do jeito que você quisesse, e ninguém te interferia, porque, aliás, naquele tempo tinha Deus para tudo quanto é coisa. Tinha o Deus da montanha, se você morasse na montanha, tinha o Deus do mar, se você morasse no mar, tinha os deuses das profissões. Se você era carpinteiro, tinha um Deus da carpintaria, que você se reunia com o seu sindicato ali para reunir uma vez por mês para adorar aquele Deus.
Tinha o Deus dos carpinteiros, hoje em dia seriam os deuses dos médicos, o Deus dos engenheiros, os deuses dos carpinteiros, seria mais ou menos a mesma coisa. Temos sindicatos, os sindicatos se reúnem para adorar o seu Deus uma vez no mês. Mas todo mundo, então, podia adorar o seu próprio Deus e tinha o seu próprio Deus. Aliás, tinha Deus para tudo. Se eu quero ter filhos, tem o Deus da fertilidade. Se eu quero ter uma colheita abençoada, tem o Deus da colheita abençoada. Aí eu vou lá no templo da colheita abençoada, faço o que eu tenho que fazer, agora esse Deus tem que abençoar a minha colheita. Então tinha um Deus para tudo quanto é canto, o jeito que você quisesse. E todo mundo estava tranquilo com isso. Porque você podia adorar o seu Deus do jeito que você quisesse, no tempo que você quisesse, na sua nação. A única coisa que você precisava fazer também era o quê? Adorar a César, ao imperador. Você também tinha que adorar o imperador, para que você pudesse, então, adorar os seus próprios deuses. Por quê? Porque isso aqui eles entendem uma coisa. Se você começa a falar que o seu Deus é mais importante, então você começa a ter problemas na paz romana, ou na pax romana. Então, a tolerância, ela era obrigatória. Todo mundo, aí você começa a ver que tem choque de termos aqui, tolerância obrigatória. Você é obrigado a ser tolerante. Você já vê que já começa a dar choque aqui. Como assim eu sou obrigado a ser tolerante? Porque todo mundo, então, tem o seu Deus. Uma vez que eu tenho o meu Deus, eu adoro os meus deuses, mas eu adoro também a César, a adoração de César foi um subterfúgio que eles tiveram para poder manter a paz no Império Romano. E para manter todo o Império Romano debaixo do imperador. Então, vamos divinizar César, o imperador romano, e agora tratá-lo como um Deus. Ele é Deus, ele tem que ser adorado como Deus. E uma vez então que eu adoro César e adoro o meu Deus, não tem Deus mais forte, não tem Deus principal, não tem Deus que está acima de outros deuses, todos são iguais. Então eu tenho que respeitar o seu Deus, eu tenho que respeitar a sua opinião, eu tenho que respeitar a sua crença. E você adora o seu Deus, eu adoro o meu Deus, e a gente fica todo mundo legal. Então, no meio de tudo isso, não tem o quê? Nós não temos uma verdade absoluta. É tudo relativo. Por quê? Porque o seu Deus é bom para você. O meu Deus é bom para mim. Nós vivemos nesse império cheio de outros e diferentes deuses, então agora eu tenho que me adequar aos seus deuses, você tem que aceitar os meus, e a gente vai viver em paz. Mas aí você não tem, então afirmações absolutistas de que só existe um Deus, por exemplo, é um problema. Você dizer que só tem um caminho que leva a Deus, é outro problema. Dizer que só existe um Deus, meu Deus, é um problema. Então você vê que tudo é relativo e não existe verdade absoluta. Aí você começa a pensar assim, mas espera aí, ele está falando de 2000 anos atrás, ou ele está falando de hoje? Porque não é essa a sociedade que nós vivemos? Não é exatamente essa a sociedade que nós vivemos hoje? Onde os morais são todos relativos. Não existe o quê? Verdade absoluta. Ninguém pode clamar para si que tem a verdade absoluta. Então hoje não é exatamente isso que querem fazer conosco. É a mesma coisa que eles viviam há 2000 anos atrás. A mesma coisa que eles andavam há 2000 anos atrás, nós continuamos andando hoje. Como eu já disse em outras pregações, eu vou repetir hoje. Nunca compre esse papinho de que, não, eles acreditavam nessas coisas porque eles eram, vou falar, por exemplo, da questão da ressurreição. Eles eram, naquele tempo, eles acreditavam em qualquer coisa, eles eram supersticiosos. Como se a gente tem a mania de pensar que todo mundo que viveu nos tempos passados é um bando de ignorante e supersticioso, e que a gente é a raça eleita, que a gente é o povo mais sábio da história da humanidade. Então a gente pega todo mundo da antiguidade e fala assim, então, tudo um bando de burro. É por isso que eles acreditam nessas coisas.
Então existe uma conspiração quase que para tentar fazer algo. O cristianismo ele funcionava há 2000 anos atrás, mas ele não é mais assim hoje. Não tem como mais nós vivermos assim hoje. Então hoje o que eles querem fazer conosco? Então para podermos ser cristãos nós temos que acreditar nessas coisas. Você não pode tentar fazer o quê? Converter ou convencer ninguém de que a pessoa está errada. Porque a primeira coisa que a pessoa vai falar para você, quando você tentar falar do cristianismo para alguém, nesse tempo que nós vivemos, e a pessoa ficar ofendida, a primeira coisa que ela fala é, não existe verdade absoluta. O seu cristianismo é bom para você, e não para mim. O que eu creio é tão bom quanto o que você crê. Então, o que você tem, guarda para você, faz bem para você, legal, continua crendo no que você crê, mas você não vem tentar me convencer do seu cristianismo, você não vem tentar me converter, porque a tua verdade é tão boa quanto a minha. Então nós vivemos esse exato momento que os discípulos, os apóstolos viveram no primeiro século. Então você pode ser cristão, e é essa a acusação hoje contra nós, ou pelo menos é a afirmação que se diz, que basicamente você pode ser cristão e acreditar no Jesus seu aí. Você pode até usar uma camiseta igual a Alain. Algumas pessoas vão ficar ofendidas com a camiseta do Alain, né, Alain? Você pode até acreditar nesse Jesus aí, Alain, desde que você não tente converter ninguém. Desde que você não tente converter ninguém, você pode continuar usando essa camisetinha sua aí de Jesus. E desde que você não saia por aí dizendo que você tem a religião verdadeira. Que o cristianismo é a religião verdadeira. Porque não existe religião verdadeira. Todas as religiões são igualmente verdadeiras. Vocês estão estranhando alguma coisa do que eu estou falando aqui? Não é exatamente esse o discurso que nós vivemos hoje, principalmente na escola dos nossos filhos? Não é isso que os nossos filhos são doutrinados a acreditarem nas escolas? E se você não sabe disso, pai e mãe, é melhor você entender isso e você começar a tratar disso na sua casa. Porque senão é bem capaz do seu filho um dia olhar para você, mas quem disse que essa é a verdade? Essa é a sua verdade, papai. Essa é a sua verdade, mamãe. Essa não é a minha verdade. Da onde que veio isso? Os nossos filhos são doutrinados assim. Então, você não vem para o meu lado falando que Jesus é o único caminho. Jesus não é o único caminho. Todas as religiões levam a Deus. Já ouviram isso ou não? Todas as religiões levam a Deus. É tudo um fruto de tudo isso aqui. Aí eles falam para a gente assim, vocês cristãos, vocês precisam ser mais inclusivos, vocês precisam ser mais tolerantes, parar com esse discurso de ódio de vocês. Qualquer dia você é preso por causa de discurso de ódio, se você continuar desse jeito. Vocês têm que ser relevantes para a sociedade, vocês não entenderam ainda o que é esse cristianismo, essa visão de vocês, focada, parece cavalo, que está usando ali o tapa-olho, só olha para esse lado aqui. Vocês têm que parar com esse exclusivismo, absolutismo de vocês. Vocês têm que ser mais tolerantes. Vocês têm que ser mais mente aberta. Vocês têm que aceitar que nós vivemos numa sociedade pluralista. Nós temos hindus, que são os nossos vizinhos. Nós temos pessoas do Oriente Médio que acreditam no islamismo, que são nossos vizinhos. Nós temos várias e várias outras religiões diferentes das nossas. Vocês têm que ser mais abertos e tolerantes, porque todas as religiões são iguais. No final é uma questão de preferência pessoal. Você não pode querer ficar falando que vocês têm a verdade, que discurso mais antigo, antiquado. Nós vivemos na pós-modernidade. Esse é o tempo que nós vivemos, mas aí no meio de tudo isso, e esse é o problema, porque esse também era o discurso do primeiro século. Sabe por que a igreja,
Eles nunca aceitaram e reconheceram a igreja e deram um carinho para a igreja, porque para você ser uma religião oficial no Império Romano, você precisava da aprovação de Roma. É por isso que o apóstolo Paulo vai ser investigado lá para frente, quando chegar em Atos nesse ponto, quando ele chegar em Atenas, e eles falaram assim, vem aqui falar mais esse seu Deus para a gente. Eles não estão querendo perguntar para o apóstolo Paulo da fé dele. Eles já entenderam mais ou menos o que eles acreditam, eles só querem saber uma coisa, se a gente prende ele ou não, porque a religião que ele está pregando não é uma religião legal, apesar deles terem muitos deuses, você tem que registrar o seu Deus, você tem que registrar a placa da sua igreja, não é assim só abrir a tendinha lá, tem que registrar. O que esse Deus está pregando aí, apóstolo Paulo? Eles não estão lá querendo discutir teologia com Paulo, eles estão querendo ver se eles prendem ele ou não. É isso que eles estão fazendo, mas a gente vai chegar lá ainda. Então, no meio dessa sociedade relativista, pluralista e tudo maisista que a gente tem aí, chegam Pedro e João dizendo assim, só existe um caminho, só existe um nome, só existe um que salva, e é Jesus. Então esse negócio de que naquele tempo era assim, vocês têm que mudar, vocês têm que adaptar, vocês têm que ser diferentes, cristãos. Nós vivemos tempos diferentes. A pessoa que fala um negócio desse, ela não conhece nada de história e não conhece nada de primeiro século, porque o cristianismo nasceu no meio de um povo relativista e pluralista. O cristianismo nasce numa sociedade como a nossa, e os cristãos nunca se conformaram, os cristãos nunca deixaram de falar, Jesus é o único caminho. Aliás, gente, se você quer fazer paz com todas as outras religiões, se você quer ser um cara legal, se você quer ajuntar com todo mundo e adotar esse esquema todo que ele está falando aqui, a gente só precisa mudar um artigo definido para indefinido. O que é isso? Você só precisa mudar, Jesus é o único caminho, ele é para Jesus é mais um caminho, ele é um entre outros, ele não é o único. Você quer fazer o cristianismo legal com todo mundo? É só a gente mudar isso aqui, Jesus não é o único, Jesus é mais um entre muitos, e aí a gente está tranquilo com todo mundo. Sabe qual que é o grande problema disso? É que a Bíblia não nos dá margem para fazer isso. Então, os cristãos precisavam entender essas coisas e deixar de viver, e nós, essa é a mesma propaganda para nós hoje, nós precisamos deixar de viver esse cristianismo radical. Vocês são muito radicais, você está lendo muita Bíblia, tem que parar esse negócio aí de Jesus e querer salvar todo mundo, deixa o povo lá com as coisas deles, tem que parar de ser assim. Né? Então, os cristãos, eles chegam para a gente e falam assim, vocês cristãos, vocês até podem crer nesse Jesusinho aí, mas você precisa parar mais uma vez de ser arrogante e afirmar que ele é melhor do que os outros líderes, porque Jesus, na boca de muita gente, é quem? Jesus é mais um no meio de muitos. Jesus foi um grande reformador social, Jesus foi um grande líder, e nós respeitamos Jesus. Aliás, até o islamismo acredita em Jesus. Mas quem é Jesus para o islamismo? Como eu já disse aqui, é um profeta como outro qualquer. Ele é um profeta, ele não é o profeta. Então, vocês têm que parar com essas coisas aí. Você quer acreditar nesse Jesus? Acredita, mas você não vem querer descer ele goela abaixo para mim. Você não vem querer descer ele goela abaixo para mim. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? O problema disso, meu irmão e minha irmã, é que a Bíblia não nos dá essa opção. Por quê? Porque crer em Jesus implica crer
que Ele é o único caminho. Implica crer que não existe outro nome que salve, senão a Ele. Implica crer que Ele não é mais um profeta, Ele é o profeta, o único Filho de Deus. Implica crer que Ele é o próprio Deus encarnado. Porque mais ou menos o que eles estão falando para você é, você pode seguir e acreditar nesse Jesus aí, tá? Mas você não pode fazer isso que você está falando, você não pode falar que Ele é o único, você não pode falar isso. Mas a gente esquece, ou a gente não lê a Bíblia, e a Bíblia, como diz, já não me dá essa opção, porque quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 1, e nós lemos que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se tornou homem e habitou entre nós. É o testemunho dos evangelhos, falando de Jesus. Aí você vai, por exemplo, para João capítulo 1, 18, ou Colossenses 1, 15, ou Hebreus 1, 3, que afirmam que Jesus Cristo é a exata representação de Deus. Se você olhar para Cristo, você está olhando Deus. Depois, não tem como você acreditar e receber essa conversa, quando Jesus diz coisas como João 5,24, quem crê e ouve a minha palavra tem vida eterna. Quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Ou se não, quando nós vemos, por exemplo, em João 6, de 35 em diante aí, que Jesus fala o que para eles? Eu sou o pão da vida. E aí ele continua falando, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você está fora. Você está fora. Como que você pode conciliar esse Jesus que eles querem que a gente acredite, que a gente proclame, que a gente creia, com o Jesus que diz, eu sou a ressurreição e a vida? Que tipo de maníaco falaria um negócio desse? Ou Jesus, ele é um lunático, ou Jesus é quem ele diz que ele é. Porque nenhum outro grande líder na história nunca clamou um negócio desse. Porque eles tinham a sã consciência de saber que eles não eram isso. Mas Jesus chega e fala, eu sou o pão da vida, eu sou Deus. Quem crê em mim tem vida eterna, quem não crê, não tem. Ponto. Então, como que eu posso crer em outro Deus, em outro Jesus que não esse? Porque isso que o apóstolo Pedro está afirmando, está pregando, é apenas aquilo que o próprio Jesus disse. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Em outras palavras, o apóstolo Pedro resume isso e diz, não tem outro nome. E se eu posso parafrasear tudo isso aqui, ele é o único caminho. Então, esse é o único Jesus que eu tenho. Se eu quero crer em Cristo, se eu acredito na palavra de Deus, se eu creio em Jesus Cristo, esse é o único Jesus Cristo que nós temos. Não tem como eu acreditar num Jesus, profeta como qualquer outro. Não tem como eu acreditar em Jesus como um grande reformador social. Ou ele é quem ele diz que ele é, ou ele é um lunático, um mentiroso. Mas a sua vida, o seu ministério, a sua perfeição, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, deixam claro que Jesus é quem ele disse que ele era. E aliás, é por isso que você está aqui essa noite. Só por causa disso. Então, dizer que Jesus é o único caminho é exclusivismo, é excluir pessoas, é exclusivista. A gente tem que parar de fazer isso, esse é o grande argumento dele. Isso que eu acabei de falar aqui, eles vão me apedrejar.
E talvez até gente que vai apedrejar na internet. Esse discurso de ódio está excluindo as pessoas. Por quê? Porque tudo isso que eu disse aqui agora, o argumento, o comentário é assim: isso vai excluir e dividir as pessoas. Você não pode fazer esse negócio. Você tem que ser o quê? Tolerante. Você tem que ser mais, abraçar mais as pessoas. É isso que vocês têm que fazer. Mas qual que é o problema desse argumento? Qual que é o problema disso que nós temos sofrido nessa geração? Qual que é o problema desse argumento filosófico que eles usam para nos acusar de exclusivismo e tudo mais, outros ismos que eles nos acusam também? Qual que é o problema disso? Qual é o problema dessa visão? Essa visão ela é exclusivista, eles nos acusam de ser exclusivistas, mas eles são exclusivistas. E essa visão ela é incoerente. Por quê? Em primeiro lugar, por que ela é exclusivista? Porque na vontade de ser inclusivo com todos, eles excluem outros. Eles me excluem, eles te excluem. Na vontade de ser inclusivos e atrair todo mundo e abraçar todo mundo, eles nos excluem. Vocês já perceberam isso ou não? Porque todo mundo está abraçado, mas vocês não. Então eles não estão abraçando todo mundo, eles estão excluindo pessoas. Nem todo mundo é abraçado pelo inclusivismo deles, pelo relativismo deles. Faz sentido isso? Eles incluem todos os que pensam igual a eles, mas eles excluem todos aqueles que não pensam como eles, porque o islamista também não vai concordar com eles. Então eles excluem e eles abraçam aqueles que pensam como eles. Isso não é exclusão? Isso não é exclusivismo? Então eles nos acusam de ser exclusivistas, mas eles são exclusivistas. E na verdade a gente nunca disse que nós não somos. Nós não somos, nós não estamos, o nosso discurso mesmo é só esse, é o caminho mesmo, não tem outro caminho aqui. Nós não abrimos brecha. E é verdade, a gente não mente com relação a nada disso. A gente é muito claro com relação a tudo isso. Mas eles negam verdades absolutas, mas fazem da sua visão pluralista, relativista, tolerante, uma verdade absoluta. Então eles negam, não existe verdade absoluta. Ninguém tem uma verdade absoluta, tudo é relativo. O problema disso é que eles não são o que eles dizem que eles são. Porque eles falam, não existe verdade absoluta. Mas eles clamam e falam, não, a sua verdade não é a verdade absoluta. Quando eles fazem isso, quando eles nos acusam de não sermos a verdade absoluta, o que eles estão fazendo? Eles estão falando que a verdade deles é a absoluta. Eles estão falando que ser relativista, tolerante e etc, é a verdade absoluta. Então você vê que eles só estão mudando o quê? As crenças deles. Eles são exclusivistas, eles são absolutistas. Eles têm verdades absolutas. Qual é a verdade absoluta deles? A gente tem que ser liberal, a gente tem que aceitar todo mundo, a gente tem que ser tolerante com todo mundo, não existe verdade, tudo é relativo. Aí eles querem empurrar isso para mim. E você tem que acreditar nisso, porque se você não acreditar nisso, você é um intolerante. Aí a gente abaixa a cabeça e fica quieto. E ninguém fala nada. Porque, não, a gente vai ser acusado. Mas você percebeu a falta de lógica no sistema todo? Dá para perceber isso ou não? Fica claro que aquilo que eles estão nos acusando, eles estão fazendo conosco. E é incoerente. Por que é incoerente esse sistema? Porque como que todas as religiões podem ser iguais, igualmente válidas e todas corretas? Como que todas as religiões podem ser iguais, igualmente boas, todas estarem corretas? Como que eu posso encaixar um sistema desse? Só tem duas maneiras. Se Deus não existe, Deus não existe. Porque a única maneira de todo mundo estar certo, de todo mundo ter a verdade, de não ter verdade, aliás, absoluta, de não ter nada, esse Deus não existe. Por quê? Então o seu Deus
é o quê? É uma figura da sua imaginação. Eu criei um Deus para mim, que é a figura da minha imaginação. Então esse Deus é o Deus que eu adoro. É um Deus que você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Dá para entender isso? Cada um tem o seu próprio Deus, que faz bem para você, e é legal que você tenha o seu Deus para cuidar de você aí, que é a sua própria consciência. Mas esse Deus, ele não existe, porque o Deus que é a figura da imaginação de seres humanos, é um Deus que não existe. Então, na prática, esse Deus não existe, então não existe um Deus. Se todas as religiões estão corretas, se tudo é relativo, se ninguém tem a verdade, se tudo está muito bom, todas as religiões são igualmente verdadeiras, então Deus não existe. É o argumento final de tudo isso. Ele é a figura da sua imaginação, e se ele é a figura da sua imaginação, o que esse Deus, que é a figura da sua imaginação, pode fazer por você? No momento da sua dor, no momento do seu luto, no momento do seu sofrimento, o que esse Deus pode fazer por você? Nada, porque ele não existe. Conseguem ver o problema? E a falha do argumento? Próximo, é incoerente, por quê? Porque se existe um Deus nesse esquema todo aí, onde todo mundo está certo, se existe um Deus, esse Deus, ele não se importa com aquilo que você acredita, com aquilo que você faz. Você pode acreditar no que você quiser, do jeito que você quiser, não faz diferença nenhuma. Quem é esse Deus? O que é esse Deus? Esse Deus está mais para o Deus do Star Wars, que é o lado bom da força, do que o Deus da Bíblia. Por quê? Porque esse é um Deus impessoal, esse é o Deus dos liberais, é o Deus dos filósofos, é o Deus que deu corda no relógio e deixou o negócio correr à toa, mas não é um Deus pessoal, não é um Deus imanente, aquele que se entra na história, é aquele que se envolve com você, aquele que se apresenta, aquele que se fala, aquele que encarna e morre por pecadores. Se existe um Deus nesse sistema, é um Deus impessoal, que não tem nada a ver com a sua e com a minha vida. Mais uma vez, qual que é o problema disso? Esse Deus não pode fazer nada por você no momento da sua angústia. Zero. Então, em resumo de tudo isso, se todas as religiões e deuses são verdadeiros, o que você está afirmando é: Deus não existe, ou Deus não se importa com o que eu acredito e faço, e Ele é uma força impessoal. Essa é o resumo de tudo, toda essa corrente filosófica que nós vivemos hoje. Então, no final, quando alguém me força a ser pluralista, inclusivista e relativista, o que ela está fazendo é tentar me convencer ou me converter ao Deus dela. Faz sentido isso? O que eles estão tentando fazer conosco é nos converter ao Deus deles, que é esse Deus que eu acabei de dizer que não existe, ou ele é relativo, ou ele é uma força impessoal. Então, aí agora esse povo, eles se tornam absolutistas e exclusivistas, fazendo exatamente o que eles atacam com tanto ódio. Eles se tornam exatamente o produto daquilo que eles atacam com tanto ódio, que somos nós. Eles se tornam exclusivistas e absolutistas. Então, se não existe um Deus com vontade moral absoluta, e esse é um outro problema, se não existe um Deus com vontade moral absoluta, tudo é relativo, você pode fazer o que você quiser, e ninguém pode falar nada contra você. Se não existe Deus, um Deus no céu que tem uma vontade, e que revelou a sua vontade, tudo é relativo. Então, quando mataram 6 milhões de judeus no Holocausto, ninguém podia chegar para os nazistas e falar: isso aqui está errado. Por quê? Porque eles iam se virar e falar: com que base vocês têm para me falar que está errado o que eu fiz? Se não existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, se isso aqui não é a verdade absoluta, se Deus não existe, Ele não tem uma moral absoluta, tudo é relativo. Matar, roubar, fazer qualquer coisa. Você vai para a África, aquelas limpezas raciais, que uma tribo entra na outra e mata toda aquela tribo. Aí os Estados Unidos tentam ir lá e tentar
ver o que está acontecendo, tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, eles viram e falam o que eles já falaram tantas vezes: quem são vocês para impor a sua crença ocidental para nós? Quem vocês pensam que são para impor aquilo que vocês acreditam para nós? E o que os Estados Unidos têm que fazer? Abaixar a cabeça e ficar quieto. Por quê? Porque eles não acreditam em verdades absolutas. Se não existe Deus e não existe uma verdade absoluta, não existe moral. Você pode ter sentimento de moral, você pode falar, isso aqui é errado para mim, mas se tudo é relativo, o que é errado para mim pode ser não errado para o outro. Então, se para o outro aquilo ali é o estilo de vida dela, não tem como eu corrigir, porque não existe verdade absoluta. Aí vocês vão começando a entender o problema de todo esse edifício que está caindo. E ele não vai se sustentar por muito tempo. Porque isso aqui, se eu, um ignorante como eu, consegue entender a falha de lógica no sistema todo, quanto mais pessoas que são eruditas. Então, qual a razão no final para todo esse pluralismo? O porquê que eles querem, então, manter tudo isso aqui? Porque na cabeça dele, você precisa ser tolerante e inclusivo para podermos manter a paz. A desculpa toda de você ser tolerante e inclusivo é para você manter a paz. Uma vez que todo mundo vive aqui, todo mundo é diferente, tem uma religião diferente, acredita em coisas diferentes, e vive nesse mundo todo aqui, você não pode ter verdade absoluta. Porque se você tiver verdades absolutas, as verdades absolutas vão bater vão chocar um com o outro, e isso vai gerar o quê? Conflito, guerra, briga. Então, a desculpa de todo esse sistema aqui é o quê? Nós precisamos manter a paz. Então, se você quer manter a paz, seja tolerante e inclusivo. Esse era o slogan do Império Romano. A Pax Romana. A gente inclui todo mundo faz o que quer aqui, adora Deus que quer, ninguém se acha melhor do que ninguém. Mas se lembre, é nesse contexto que nasce o cristianismo. E o cristianismo nunca se submeteu a esse sistema. Nunca se submeteu. Então cada um tem o seu Deus, cada um acredita em algo diferente, e é impossível manter a paz se tivermos verdades absolutas. Será? É impossível mantermos a paz se nós tivermos verdades absolutas. Será? Será? Qual que é a solução do problema? Qual que é a solução de tudo isso aqui? Como podemos viver em paz fazendo afirmações absolutas e exclusivas, sem sermos opressores e ditadores? Porque isso eu dou para os nossos acusadores. Mas esse discurso de vocês já foi muitas e muitas vezes usado para oprimir pessoas, para massacrar pessoas, para escravizar pessoas, e eu dou isso para eles, é verdade. Muitas vezes o nosso discurso absoluto de quem é Deus e as nossas crenças, usaram muitas e muitas pessoas mal intencionadas, que nunca entenderam o que é o Evangelho, para torturar, matar, oprimir pessoas. Mas, quando nós entendemos o que é o real e o verdadeiro Evangelho, o Evangelho é a única saída para que nós possamos fazer afirmações absolutas e exclusivistas, sem sermos opressores, sem usar disso como desculpa para oprimir ninguém. Porque só o Evangelho pode fazer isso. Porque se você vê, versículo 13 aí, comigo, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Percebe o que eles falam? A coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Eram homens comuns e sem instrução, mas eram homens que tinham alguma coisa diferente. Quando nós chegamos na presença de juízes, de pessoas de autoridade, como que nós chegamos na presença desses homens? A gente fica até tremendo. Eles estão na frente das autoridades máximas dentro do país deles, que estão os acusando, que estão os ameaçando. Como que eles ficam? Irredutíveis. Essa é a mensagem.
eles não têm medo do que pode acontecer com eles. Nada. Como que esses homens podem ser assim? Então eles fazem essas afirmações, eles estão confiantes, mas eles não são arrogantes. Perceba que eles estão confiantes diante deles, mas eles não são arrogantes. Eles falam o que eles têm que falar, mas eles não se acham melhores do que ninguém. Eles não se acham melhores do que ninguém, mas eles também não se acham piores do que ninguém. Sabe por quê? Porque o senso de identidade deles não está no quê? No valor que as pessoas e que a sociedade dá para eles. O senso de identidade deles vem da onde? Vem de Cristo. Eu sou o que eu sou por causa de Cristo. O meu senso de identidade não é se você é a autoridade máxima desse país e você quer me bater, quer me matar, quer me prender. Você pode fazer o que você quiser comigo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei que você não pode fazer nada comigo. Mas isso não levava eles a achar ninguém pior ou melhor. Dava confiança para eles enfrentarem toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eles sabiam que quem eles eram não era mérito deles. Essa é a chave. Eles sabiam que eles eram pecadores, salvos, única e exclusivamente pela graça de Deus. E porque é pela graça, eu não posso bater no meu peito e falar assim, está vendo como eu sou bom? Eu não posso olhar uma pessoa de baixo para cima e falar assim, eu sou melhor do que você. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. É graça. É graça. Então só no cristianismo a gente pode fazer afirmações absolutas e ser humilde. Porque quando nós chegarmos no céu, ninguém vai bater no peito e falar assim, você viu, Deus, o grande trabalho que eu fiz? Você pode ter virado esse mundo de cabeça para baixo, como o apóstolo Paulo fez. Mas mesmo o apóstolo Paulo não pode chegar no céu e bater no peito e falar assim, você viu, Deus, tudo que eu fiz? Porque ele sabe o quê? Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então só dentro do cristianismo nós podemos ser firmes, absolutos no que nós falamos, sem diminuir ninguém, sem oprimir ninguém, sem querer matar ninguém, porque nós sabemos que a maneira com que o nosso Salvador nos salvou foi através de se entregar por nós. Então, e só o Evangelho, ele é inclusivista, sendo que exclusivo. E aqui parece uma contradição, não parece? O Evangelho, ele é absoluto, ele tem suas verdades absolutas que ele não abre mão, e ele é exclusivista. Só Jesus é o caminho, mas só assim ele é inclusivo. Por quê? Porque Jesus disse e abriu o convite para todos. Todos os pecadores são convidados. O grande problema da frase das pessoas que dizem assim, não, eu creio que qualquer boa pessoa pode encontrar Deus, é um problema, sabe por quê? Porque você acabou de me excluir disso. E você acabou de excluir essa igreja inteira disso. Por quê? Porque não existe ninguém bom. Se você for deixado pelos seus méritos para buscar a Deus, sabe que dia que você consegue fazer isso? Nunca. Então, dizer esse negócio de que eu acredito que qualquer pessoa boa pode encontrar Deus, é exclusivismo, você está excluindo todo mundo, inclusive a pessoa que fala um negócio desse. Aliás, se a pessoa se acha boa, e se ela se acha inclusa, se ela se acha uma pessoa boa que pode alcançar Deus, ela é um fariseu, um hipócrita, que vai olhar as pessoas de cima para baixo, vai medir as pessoas, vai oprimir pessoas. Ela não é uma pessoa humilde e confiante ao mesmo tempo, porque o cristianismo, e só o cristianismo, pode te levar à confiança, a ser confiante, andar de cabeça erguida, diante de qualquer pessoa, da maior autoridade, a pessoa mais humilde, mas não ser um arrogante, não ser um orgulhoso. E aí, a partir do versículo final, aí lá no versículo 32, eles criam em uma verdade absoluta. Contudo, mais uma vez, essa verdade absoluta formou um povo que era um povo como? Gente de toda tribo, língua e nação. Essa verdade absoluta que supostamente excluiria todo mundo, agora coloca um monte de gente de diferentes classes, de diferentes crenças,
colocar todo mundo junto e falar assim: você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo Jesus, como é o que está acontecendo aqui hoje. Nós acreditamos em verdades absolutas, mas nem por isso nós somos divididos, porque da multidão, uma era a mente e um é o coração. Nós temos uma mente e um coração, que é servir a Cristo. Então, por verdades absolutas e exclusivistas, nós incluímos, Jesus incluiu a todos. E só o Evangelho, então, é capaz de fazer isso. Se esses cristãos viviam numa sociedade relativista e pluralista, como o cristianismo varreu o Império Romano em 200 anos. Se eles viviam nessa sociedade, que é como a nossa sociedade hoje, como que o cristianismo varreu o Império Romano em 200 anos? Porque eles estavam pregando tudo que era contra a cultura. Como o cristianismo alcançou o que ele alcançou? Como o cristianismo chegou em nós hoje? Como? Qual que é a resposta? A resposta é por causa da vida dos cristãos. Por causa da vida deles. O que eles tinham, se você perceber aí depois, quando começa a partir do versículo 23, que eles se reúnem, e eles estão todo mundo junto ali. Eles oram, eles buscam a Deus, eles são cheios do Espírito Santo. Eles têm vida com Deus. O que esses cristãos tinham? Vida com Deus, eram cheios do Espírito Santo, se dedicavam diariamente à comunhão, ao partir do pão, à leitura, ao estudo e à oração. É isso que eles tinham de diferente. Nunca foi força deles, é a graça de Deus. Era um povo cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que esse texto nos deixa muito claro aí, é que eles tinham uma nova relação com o dinheiro. Ah, Rodrigo, você vai falar de dinheiro? Não gosto de falar de dinheiro. Mas eles tinham uma nova relação com o dinheiro. Agora que eles entenderam quem é Cristo, eles têm uma nova relação com o dinheiro. Agora eles não fazem mais o dinheiro o seu Deus. Agora o dinheiro é um servo. É por isso que eles podem ser generosos uns com os outros. É por isso que não tem necessidade nos meios deles. Por quê? Porque eles pegam o que eles têm, vendem e dão aos pobres. Por que que eles fazem isso? Por que que eles conseguem fazer isso e nós não conseguimos? Porque a gente é avarento, porque a gente quer acumular? Não, a maioria de nós não é assim. Por que que eles conseguem e nós não conseguimos? Porque em primeiro lugar eles deixaram de fazer do dinheiro o seu Deus. Eles entenderam isso. Deus é o soberano e Deus é aquele que controla, aquele que governa, é aquele que cuida de mim. Então não é o meu dinheiro, não é a força do meu braço. Então eu posso ser generoso com isso aqui, porque eu sei que não vai faltar. Porque é Deus quem me dá. É Deus. Eles pararam de idolatrar o dinheiro. Sabe por que a gente não consegue ser generoso com o nosso dinheiro? Porque a gente pensa que o dinheiro é a nossa segurança. A gente faz do dinheiro a nossa segurança. E eles não faziam isso. Porque eles confiavam, eles entendiam quem era Deus. E não era o dólar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. E te pedimos, Pai, graça para viver a sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar. Nos perdoar, ó Deus, por muitas vezes ser tão diferente dos apóstolos, dos seus discípulos, que pregavam a sua palavra, que viviam a sua palavra corajosamente, que quando eram perseguidos, eles não pediam para ser livres das perseguições, eles oravam e pediam ao Senhor, que o Senhor desse a eles coragem, intrepidez, para pregar a tua palavra ousadamente. Ó Deus, que nós sejamos um povo assim também, e nos perdoa quando nos acovardamos, quando nós nos submetemos às filosofias desse mundo, abaixamos a nossa cabeça para toda essa corrente satânica e demoníaca, sem nos levantar e sem combater com a tua palavra. Nos dá graça, Senhor, para ser sal e luz, como a tua igreja sempre foi sal e luz. Abençoa-nos assim, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.